Porque esse mistério traz umas riquezas com ele. Riquezas da glória desse mistério, que é Cristo habitando em vocês. Cristo morando em vocês. João 14, Jesus falou, esse Espírito ficaria com a gente para sempre. Moraria com a gente para sempre. 1 aos Coríntios 6,17, Paulo fala que esse Espírito é um só Espírito com o nosso. Em Colossenses 1,27, ele diz que é Cristo que mora na gente para sempre. Isso não se desfaz. Esse era o mistério que Jesus falou lá atrás, ficou oculto esse tempo todo, e essa é a receita para você dominar os seus medos. Cristo mora em você. Além de ter umas técnicas naturais, como eu já te disse antes, né? Aceitar o medo, cultivar bons pensamentos, mudar o pensamento antes que a palavra referente a ele saia pela boca, para que saia pela boca uma coisa boa que contamine bem a roda da criação, né? E a fé, que agora tem a ver com o que eu estou falando. Cristo mora em você. Você é um Deus. Porque é um mesmo Espírito com Ele. Então, Cristo não sente medo. Então, você tem uma companhia contigo que é incapaz de sentir medo. Simplesmente porque essa companhia é o próprio Deus, é o próprio Cristo, que se fundiu com o teu próprio espírito. Então, qual é o medo que pode te assolar tendo você tão grande companhia? Ah, mas isso é uma questão de fé. Fé do Evangelho. Viu como é diferente? A fé do Evangelho da fé da religião. O que a religião diz? Irmão, busca Cristo. Aonde? Lá na minha igreja vai ter uma reunião de oração e nós vamos buscar a Cristo. Vai buscar por quê? Porque Cristo está longe, aleluia, na cabeça deles. Eles não creem na fé do Evangelho. Eles não creem no Evangelho. E por não crerem no Evangelho, eles não podem admitir que não precisa participar da reunião de oração para buscar a Cristo. Se você quiser buscar a Cristo, busque o teu próprio espírito, porque você é Cristo em espírito. Ora, se o Espírito de Deus é o mesmo com o teu espírito, qual é o teu espírito? Cristo. Então eu sou cristino no espírito. Cristão. Isso é ser cristão. Entendeu? Porque o Evangelho diz que Cristo e eu somos o mesmo Espírito. Cristo habita em mim. Aquela palavra que ninguém entendeu lá em João 14, que o Consolador viria e ficaria para sempre, ele estava falando do Espírito de Deus que se faria um mesmo Espírito com o meu. Caramba, que coisa tão gloriosa isso! Se você crer. Crer com acento circunflexo, tá? Não estou falando de crer no futuro. Se você crer, se você resolver crer e aceitar, não é isso que a Bíblia diz. É para que todo aquele que nele crê. Não está escrito para que todo aquele que nele creia, crer, ou resolva, ou decida, ou não decida. Para todo aquele que nele crê, porque quem crê já vem com esse dom de poder crer naquilo que não vê. Não é todo mundo. E esse que não crê
não tem o Espírito de Deus com o seu espírito. É uma pessoa natural. É um animal racional, desprovido de fé, desprovido de espírito. É incapaz de acreditar. Não tem. Porque a fé é dom de Deus. Há aqueles que receberam esse dom, portanto, têm o Espírito de Deus, e há aqueles que não têm. E aí eu não posso fazer mais nada. Por quê? Eu queria te lembrar isso, que a fé é um dom de Deus. Sim? Se Cristo mora em você, você tem o dom da fé. Se você não tem o dom da fé, é porque Cristo não mora em você. E Cristo não está batendo na porta hoje. Ei, deixa eu entrar aí que está chovendo aqui fora, está frio pra caramba. Não, isso não é assim. Isso é uma fantasia religiosa, né? Então, abençoado. Você deve usar o dom da fé para tudo na tua vida. Falando agora para os que têm o dom da fé sempre, né? Quando um dardo inflamado do medo vier assolar a tua mente, combata o bom combate e guarde a fé. Lembra do que Paulo falou nos seus últimos dias? Né? O que ele disse? Combati o bom combate, acabei minha carreira e guardei a fé. Antes de morrer ele estava falando isso, quando ele já estava quase para morrer. Não foi? Perseguido, preso. Combati o bom combate. Acabei a carreira, porque eu entendi que Deus me chamou até aqui. E guardei a fé. Então, o que você tem que guardar sempre é a fé. E combater o bom combate. Como é que eu combato o bom combate? Não é lutando contra os demônios que estão no ar. É lutando contra os dardos inflamados que vêm à tua mente. Então, quando vier um dardo inflamado do medo, agora você já sabe como combater o medo. É normal sentir medo. Toda pessoa que está vestido por um ser humano sente medo. O medo, em certo ponto, é bom, mas se ele ultrapassar determinado limite, ele pode me atrapalhar. Então eu vou tratar de dominar esse medo, entendendo que Cristo mora em mim, e que se Cristo mora em mim, não pode me acontecer nenhuma desgraça, porque, já pensou? Deus em desgraça, Deus em pobreza, Deus com fome, Deus em escassez, Deus desempregado. Não, peraí, tem que tratar isso aí. Tudo isso aí tem remédio. Então, quando você for fazer uma prova, lembre-se disso que você ouviu até agora e aplique. Você vai ver que funciona. Estuda, se prepara bem e guarda a fé. Aplica a fé. Quando vier os dardos inflamados dos pensamentos do medo, se, você vai e troca por outros pensamentos que você certamente tem. Quando vier o medo de uma enfermidade, olha, as doenças estão se alastrando no mundo, está assolando o mundo inteiro. Alimente-se bem, exercite-se como puder e aplique a fé. Entendeu? Se for fazer uma prova, estude, se prepare e aplique a fé. Se vier um dardo inflamado de um desemprego, se prepare, se apresente, cumpra e aplique a fé. Entendeu? Se vier qualquer dificuldade assim, aplique a fé. Quando o medo da pobreza vier, o medo da escassez, do desemprego, chegar à tua mente, aplique isso que eu falei acima. Se você está com um dardo inflamado te perturbando de uma enfermidade, você alimenta bem, se comporta bem, se exercita o melhor que puder e aplica a fé. E se você tem um dardo inflamado na tua mente de medo de ficar pobre, medo de passar escassez, medo de dificuldade, a mesma coisa, semeie, sempre tem algo que você vai ter que fazer. Assim como os anteriores que eu falei. Né? Semeie, não deixe de semear o ministério que te ensina, que te alimenta, que te instrui. Não ligue para o que disserem, porque as carnes estão soltas por aí falando um monte de bobagem. Né? Semeie e aplique a fé, porque a seu tempo
colheremos, diz o apóstolo Paulo, se não desfalecermos. Porque, às vezes, esses dardos inflamados de medo, de angústia, de depressão, de ansiedade, fazem a gente desanimar ou pretender desanimar. Mas quando você aplica a fé, isso te renova o teu ânimo a cada manhã e a misericórdia de Deus vai se manifestando na tua vida. Porque, afinal de contas, Deus tem que cuidar da tua vida, Ele habita em você. Se você gostou do tema que você acabou de ouvir e deseja conhecer um pouco mais sobre este e outros maravilhosos assuntos, eu te convido a visitar o nosso canal no YouTube Pedro Kelly RCC. Ali estão publicadas todas as nossas palestras e ministrações que têm como objetivo agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e materiais. Espero que você se inscreva no canal, que você goste do material e principalmente que você compartilhe com todos os teus amigos. Até breve. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.